Seguimos com a nossa série Gratidão. Para os mais atualizados, Gratiluz. A gente quer dedicar, desde o domingo passado, e nos próximos domingos, esse tempo para a gente pensar sobre um tema tão comum e tão trabalhado nas Escrituras, que é acerca da gratidão. E essa série surge por algumas razões, Primeiro é preparar o nosso coração para a nossa celebração de gratidão, que vai acontecer daqui a alguns domingos, em dezembro, onde é um tempo para a gente, como igreja, agradecermos a Deus, e é um tempo também onde a gente tem a oportunidade de testemunhar aqui publicamente, em 2 minutos, acerca daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, Então aquecer o nosso coração para esse momento, e também porque a gente percebeu, nos últimos encontros ou celebração de gratidão, que era uma necessidade também da nossa comunidade aprofundar o que é gratidão, Ouvindo os testemunhos, a gente percebeu essa necessidade de trabalhar esse tema para que, de fato, a nossa gratidão, ela seja uma gratidão profunda, mais do que apenas uma gratidão atrelada a coisas ou questões que deram certo, ou coisas que aconteceram do jeito que a gente queria, ou bênçãos e presentes que a gente recebeu, mas que a gente também soubesse experimentar gratidão na vida que deu errado, nos planos que não se cumpriram, no casamento que não deu para ser restaurado, no filho que não voltou, no diagnóstico que não mudou, na empresa que faliu mesmo e não teve jeito, Então a ideia é olhar um pouco de forma profunda para a gratidão, não apenas como uma perspectiva de comportamento. Gratidão, do ponto de vista bíblico, é muito mais profundo que um exercício de disciplina comportamental. Sabe aquilo que a gente faz com os nossos filhos? Agradece aí, moleque. O moleque não sabe por que ele vai agradecer, mas ele fala obrigado, porque ele sabe que se não falar obrigado, a chinela vai cantar. Então ele fala obrigado. Mas se você perguntar para ele, por que você fez isso? Ele vai falar, porque meu pai mandou eu falar obrigado. Então, gratidão, do ponto de vista bíblico, tem que ser muito mais profundo que uma disciplina comportamental. Vou agradecer porque tem que agradecer, mas eu estou com raiva mesmo, Como se Deus estivesse olhando para a nossa boca. Eu lembro que quando eu era mais adolescente, na igreja, uma igreja mais tradicional, ensinava a gente a orar, e os primeiros momentos da oração tinha que ser agradecendo a Deus. E é um exercício super legal, Não estou dizendo que a gente não deva praticar. Mas eu lembro que às vezes o professor até falava, pode ser que você não tenha vontade de agradecer, mas agradece mesmo assim. Porque você vai habituando o seu corpo a agradecer. Mas só que oração não é constituída de palavras vazias. Isso é reza. Essa é a diferença entre oração e uma reza. O que Jesus condena quando ele vai falar sobre oração para os seus discípulos, ele diz, não ore repetindo palavras vazias, como se pelo muito falar você fosse convencer a divindade. Os pagãos oram assim. A oração, ela tem que vir do coração. Então a gratidão também, ela parte do coração. Deus, quando nós oramos e louvamos, Ele não está olhando para aquilo que sai dos nossos lábios. Ele está olhando para aquilo que está no nosso coração, para o ambiente onde a palavra ainda nem se formou, nem chegou à boca, e o Senhor já conhece. Então, a ideia é olhar de forma profunda na Bíblia e aprendermos sobre gratidão, e entendendo também
pegando o gancho da palavra introdutória do André, domingo passado, que assim foi incrível. Se você não viu, vai lá no YouTube depois e assiste. Que a gente sempre vai ser grato, ou sempre vai devotar a nossa gratidão àquilo que ocupa a centralidade do nosso coração. Aquilo ou aquele que é o Senhor do nosso coração, vai sempre extrair de nós a nossa gratidão. Como o André bem trabalhou, se o nosso ídolo e o nosso Senhor é a riqueza, é o dinheiro, então é a riqueza que a gente vai devotar a nossa gratidão. Quando tiver, a gente vai ser grato. Quando não tiver, nós seremos ingratos, nós iremos murmurar. Se o que ocupa o nosso coração é o bem-estar, o conforto, então é a isso que nós devotaremos a nossa gratidão. Quando tiver bem-estar e conforto, nós seremos gratos. Quando não tiver bem-estar e conforto, nós murmuraremos. Aquilo que ocupa a centralidade do nosso coração, aquilo que gera raízes no nosso coração, na nossa vida, e estabelece na nossa existência fundamentos para ler o mundo, para interpretar o mundo, para lidar com as situações, é para isso que nós vamos devotar a nossa gratidão, e todo o resto vai ser alvo da nossa ingratidão e da nossa murmuração. Se a saúde, se a família, se os diplomas, por mais que sejam lícitas e boas, são coisas que ocupam a centralidade do nosso coração, a quem nós devotamos toda a nossa energia, toda a nossa fé, toda a nossa confiança. Significa dizer que quando essas coisas forem abaladas, nós daremos respostas de ingratidão e murmuração. Pensando nisso, eu quero trazer hoje aqui esse tema, fundamentos da gratidão. Como é que a gente pode observar na Bíblia elementos que constituem fundamentos sólidos na vida do cristão, na vida do discípulo de Jesus, que são como colunas de uma construção que mesmo quando abalada, perde as portas, as paredes, os telhados, essas colunas permanecem lá. Essas colunas, elas são inabaláveis. Elas constituem, assim, um fundamento sólido naquela estrutura e constituem, por sua vez, um fundamento sólido, indestrutível na vida do discípulo de Jesus, a tal ponto de, mesmo numa situação de profunda adversidade, ele responde com louvor e com gratidão. E não uma gratidão forçada. Tem que agradecer aqui, hein? Não, mas uma gratidão genuína, que é como um rio que não pode ser contido, né? Então, olhando para o texto de Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 a 20, eu quero trazer alguns fundamentos e eu convido você para ler e acompanhar comigo a leitura desse capítulo. São 20 versículos, eu vou ler aqui, depois eu vou projetar o texto, partes do texto, então se você está com a sua Bíblia aí, abra ela, deixa ela aberta, porque se a pregação for muito ruim, pelo menos você leu um capítulo da Bíblia, já está bom, né? Já ajudou em alguma coisa ter vindo. Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 ao verso 20, diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina.
Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Verso 10, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força, e a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, a gente tem um desejo profundo de ouvirmos a tua voz. O Senhor já nos tem falado por meio desse ambiente de comunhão, por meio das orações, dos louvores, dos encontros, reencontros que tivemos aqui. E o nosso desejo é ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Que fique no nosso coração aquilo que venha do Senhor apenas, isso frutifique, gere frutos para a tua glória e ajude-nos a entendermos e a termos formado em nós esses fundamentos sólidos que nos conduz a uma vida de gratidão a todo e qualquer instante. No santo nome de Jesus, amém. Bom, esse texto ele tem um alerta interessante, que é uma leitura muito acertada acerca do coração humano, que foi real para aquele contexto, milênios atrás, e que continua sendo real no nosso contexto. O texto traz um alerta: tenham cuidado. E para além da capacidade de Deus de conhecer o que viria a acontecer, tem aqui a sabedoria de Deus de saber do coração humano, de quão corrupto é o coração humano e quão fácil de ser seduzido pelas questões da vida é o coração humano. Então o texto traz esse alerta a partir do verso 10. Olha, depois que vocês tiverem comido, ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas, nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, sua prata, o seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da
terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conhecem, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a minha força, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. O texto traz essa advertência que reflete muito bem um coração ingrato. Um coração que recebeu tudo que recebeu, mas logo se esqueceu do porquê recebeu, de quem recebeu, e achou mesmo que tudo aquilo que recebeu foi fruto da sua força e tudo do seu esforço. Fruto do seu esforço. Essa advertência, ela é repetida diversas vezes nessa trajetória do povo, da saída do Egito até a chegada da terra prometida. E sabe o que aconteceu? O povo se esqueceu. Obviamente, né? Você já sabe a história. Mas lendo isso, eu lembrei daquela experiência comunitária que a gente até já tem alguns irmãos de cabeça assim, que são aqueles irmãos que se aproximam quando tudo tá dando errado, né? A vida tá um caos, tá um desespero, perdeu tudo. Aí esse cara vira um super crente, ele volta para Jesus, ele louva, levanta a mão, ele vai todo dia na igreja, segunda, a igreja tá fechada, ele tá ali, ele quer participar de tudo. Aí as coisas começam a dar certo, esse cara some, nunca mais aparece, né? É interessante esse alerta que o texto traz para nós, porque evidencia uma leitura muito correta do coração humano. Se envaidece com muita facilidade. E parece que a condição natural do homem é repousar num estado de ingratidão, num estado de murmuração, num estado de autopromoção, num estado onde ele acha mesmo que tudo que ele conquistou foi fruto do seu esforço e do seu mérito. Essa denúncia não pode ser descartada, porque Deus, sabendo o coração do seu povo, e sabendo o coração humano, relembra ao seu povo e a nós também, que é natural o coração do ser humano repousar nesse estado onde ele diz: fui eu que conquistei. A gente tem aqui marcas nesses versículos da ingratidão, marcas de uma vida que não é conduzida pela gratidão, mesmo que seja alguém que todo dia ora: obrigado, Senhor, por esse alimento. Quais são as marcas que a gente encontra nesses versos que faz com que a gente fique atento com esse alerta? Primeiro, falta de louvor. O texto começa dizendo: louvem a Deus. A falta de louvor, ou quando nós não percebemos um louvor constante, e louvar não é apenas cantar, porque pode ser que você não é da área da música, né? Você fala: eu não gosto nem de me ouvir no chuveiro, pavoroso, tudo bem. Mas louvor é dizer boas coisas sobre Deus, bem dizer o nome do Senhor, fale bem do Senhor, isso é louvar a Deus. Louvor, inclusive, pode ser até mesmo expressão de lamento, mas com uma confiança profunda em Deus. A gente teve esse feriado aqui, um baita de um congresso, de uma conferência aqui do movimento chamado Coletivo Candeeiro, onde a gente aprendeu muito sobre louvor, sobretudo louvor com a nossa cultura, com ritmos da nossa cultura, timbres da nossa cultura. Foi uma festa bem legal. Quem não veio perdeu assim dias de festa bem legal. E é interessante que a maioria das músicas cantadas eram músicas que representavam dores profundas, momento de aperto, momento de dor, mas que mesmo nesses ambientes de vale de sombra e de morte, não tiraram das pessoas que as compuseram e cantaram esse privilégio de louvar. Então a falta de louvor evidencia que nós caímos nesse alerta.
Nós também temos um outro movimento que traz essa evidência de um coração arrogante e um coração ingrato, é um coração que se esquece da bondade de Deus, que não consegue mais reconhecer a bondade de Deus. O salmista vai dizer que a bondade do Senhor, no Salmo 23, nos persegue, está no nosso encalço, não nos abandona em nenhum momento. Em nenhum momento a bondade do Senhor nos abandona. Somos nós que temos dificuldade de ver a bondade do Senhor, às vezes nos pastos verdejantes e sobretudo no vale de sombra e de morte. Mas o que o salmista ensina para a gente é que a bondade do Senhor permanece a todo instante. Então, quando nós passamos a esquecer a bondade de Deus, isso é um sinal de que o nosso coração está tomado de ingratidão. Mesmo que às vezes diante do almoço a gente está falando aquela oração rapidinho, obrigado Jesus pelo alimento. O texto também traz um outro alerta, apontando que a falta de obediência a Deus é uma evidência de um coração orgulhoso e arrogante. Como que a gente percebe que nós somos ingratos numa cultura polida como a gente, onde a gente aprende a dizer obrigado por quase tudo a todo mundo, né? Como é que a gente identifica ingratidão no nosso coração? Não essa ingratidão aparente, mas aquela ingratidão enraizada, invisível. É num coração que não obedece ao Senhor, porque a obediência da perspectiva bíblica não é fruto do medo. Obediência da perspectiva bíblica é uma resposta de amor. Do ponto de vista bíblico, obediência não é movida pelo medo. Do ponto de vista do Evangelho, obediência é sempre uma resposta de amor. Como posso responder a tão grande amor derramado por mim, eu que não mereço? Está aqui, Senhor, meu coração. Me ensina os teus caminhos. Aponta os meus erros. Ajuda-me a obedecer. Então a desobediência é a postura de um coração altivo, de alguém que se esqueceu que a boa terra não é fruto do seu trabalho, mas é fruto do Senhor, da dádiva do Senhor. O texto também fala para a gente acerca de um coração orgulhoso, que diz, consegui, viu? Foram os meus méritos. E que se esquece de que toda a trajetória foi o Senhor que mandou o alimento, foi o Senhor que mandou o ar, foi o Senhor que manteve o coração pulsando, foi o Senhor que manteve a existência, foi o Senhor que deu as condições possíveis. Coração altivo e orgulhoso, que bate no peito a todo instante, dizendo, sou eu, fui eu que fiz, é marca de um coração ingrato, de uma vida marcada pela ingratidão. Agora, esse texto também traz para a gente fundamentos que nos ajudam a não cair, a não viver nesse estado de coração orgulhoso e de vida ingrata. E um primeiro fundamento que nós encontramos nesse texto é sobre a verdade maravilhosa de que Deus tem um povo. Primeiro fundamento que deve enraizar em nós, criar raízes profundas no nosso coração, é de que somos povo de Deus. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água e fontes que jorram nos vales e nas colinas, e por aí segue. Por 10 vezes no capítulo 8, essa expressão vai ser repetida, o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus. E ao longo da história do povo de Israel, desde o Egito, da saída do Egito até a terra prometida, e depois passando pelos profetas e tudo mais, essa é uma expressão comum, o seu Deus. É a forma como os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, relembravam e ensinavam o povo do privilégio que eles tinham de ser povo de Deus. Dentre todas as nações da terra, Deus escolheu um povo
que curiosamente era o menor, não tinha estrutura, não tinha poderio, não tinha beleza, não tinha nenhum mérito. O capítulo 7 de Deuteronômio, o capítulo 9, faz questão de deixar isso bem claro, que o Senhor escolheu esse povo, não por mérito desse povo, não é porque eles era uma superpotência como o Egito, como a Babilônia, não. Deus escolheu esse povo sem mérito algum, mas por sua disposição em escolher, em pegar esse povo que não era nada, em pegar um arameu errante chamado Abraão, na sua velhice, casado com uma mulher também já idosa, sem poder ter filho, e desse casal incomum fazer um povo incontável. Incontável como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar. O mérito foi de quem? De Deus. Então esse é um primeiro fundamento que deve ser consolidado no nosso coração. Somos povo de Deus, fruto da sua graça, da sua disposição em nos escolher, antes mesmo que pudéssemos dar qualquer coisa. A despeito dos nossos acertos e dos nossos erros, Deus escolhe para si um povo e chama esse povo para si, e trabalha na construção desse povo, trabalha no fortalecimento desse povo, trabalha no crescimento desse povo, trabalha no ensino desse povo, na santificação desse povo, na salvação desse povo. Quando esse conceito desce da nossa mente, vai para o nosso coração e enraiza e cria-se ali um fundamento sólido, quando a gente não tiver mais nada a que se apegar, porque chega um momento na vida que parece que tudo sai e some, a gente não tem mais nada ao que se apegar, a gente ainda vai ter um fundamento que é mais do que suficiente. Somos povo de Deus. E isso ninguém pode tirar de nós. E isso não pode ser tirado, roubado, destruído, contaminado, solapado. Porque não é um movimento nosso. Poderia ser tirado se fosse um movimento nosso para Deus. Mas porque é um movimento de Deus para nós, está firmado no coração do Senhor um compromisso de resgatar, levantar, sustentar, restaurar, corrigir, amar, chamar, rechamar um povo para si. E essa é uma das maiores provas do amor de Deus que a gente encontra nos textos proféticos. Deus chamou um povo para si, que já era uma coisa incrível, e não apenas chamou um povo para si, mas colocou sobre esse povo o seu nome. E colocar sobre esse povo o seu nome, dar àquele povo o direito de falar: nós somos povo de Yahvé, nós somos povo do Senhor dos Exércitos. Essa era e é uma das maiores provas do amor de Deus, porque isso ensina, como diz o profeta Ezequiel, como vai lembrar o profeta Jeremias, como vai lembrar o profeta Isaías, isso nos ensina que quando não existia nenhuma razão pela qual Deus ir atrás do seu povo, de coração duro, de coração rebelde, desobediente, em idolatria, em prostituição com outros ídolos, quando não existisse nenhuma razão pela qual Deus devesse se movimentar para salvar e resgatar o seu povo, ainda existiria uma razão grandiosa: esse povo carrega o meu nome, e por amor ao meu nome eu vou resgatá-lo, para que o meu nome seja santificado entre as nações. É isso que Jesus ensina a gente a orar quando diz: santificado seja o teu nome. É muito mais do que ficar falando que o nome de Deus é bonito. É a lembrança de que nós somos o povo de Deus, carregamos o nome de Deus, e se Deus santificar o seu nome, nós somos santificados, porque nós carregamos o nome de Deus. Quando essa verdade enraiza no nosso coração, a gente tem a possibilidade de, mesmo todo o restante ruindo ao nosso redor, experimentarmos
um louvor que surge dos lábios e que diz: obrigado, Senhor. Tudo foi tirado de mim, mas não a identidade de que eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo de Nazaré. Isso faz lembrar muito a história daquele, um cara que compôs, acho que foi a única música que ele compôs, um hino bem antigo, revelando a idade aqui dos irmãos, né? Que foi escrito num contexto assim, onde ele recebeu notícia que ele tinha perdido o seu trabalho, a sua fortuna tinha ido embora, e aí ele manda as suas filhas para uma viagem, as filhas morrem também no naufrágio. Tempos antes ele tinha perdido um filho, sabe daquelas histórias assim, trágicas, onde você fala, não pode piorar, e aí só piora, até que ele se vê sozinho com a esposa dele. E quando ele vai encontrar a esposa dele que estava em outro continente, ele passa pelo local onde as filhas morreram no naufrágio, e ali Deus coloca um louvor no seu coração, um hino que a gente canta, ou cantava muito, né? Onde ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus meu Senhor. Isso é um fundamento sólido. A gente pode perder tudo, podem tirar tudo de nós, mas essa verdade de que somos povo de Deus, ela não pode ser tirada. Um segundo fundamento que nós encontramos é que não somos apenas povo de Deus, o que gera uma coisa incrível, mas Deus, ele se comprometeu em cuidar do seu povo. Ele não apenas disse: vem para cá, tá bom, fica aí, vocês podem usar meu nome aí à vontade, mas também eu não vou fazer nada, se virem. Não. Ele é o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito. E é interessante que essa sentença aqui, o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, é o coração da relação do povo com Deus. Não à toa que a celebração da Páscoa, a celebração ali mais importante do povo judeu, e para nós também, é fruto desse movimento. Celebrem a Páscoa para vocês contarem para as próximas gerações que Deus tirou vocês do Egito. Tirou vocês de um estado de escravidão e os conduziu para um estado de liberdade, dando a vocês a possibilidade agora de recomeçar a vida e desfrutar da vida numa terra muito boa. E é interessante que ao longo do capítulo 8, o texto vai trazer diversas lembranças, vai trazer à memória do povo o cuidado de Deus de muitas formas, para que vocês vivam, multipliquem, tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Ou seja, Deus está cumprindo a promessa que fez. Deus não esqueceu da promessa que fez, Deus não esqueceu de vocês. O texto continua lembrando: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Por causa da dureza do coração do povo, da desobediência do coração do povo, da ingratidão do povo, da falta de fé do povo, um caminho que poderia ser percorrido por semanas, demorou-se anos. E essa é uma ótima metáfora também da nossa história. Há situações na vida que a gente poderia passar por elas por dias, semanas, mas que por conta da dureza do nosso coração, da nossa falta de fé, da nossa incredulidade, da nossa falta de gratidão, essas situações, elas se arrastam por décadas, por anos. Por causa da dureza do coração do povo, eles caminharam por 40 anos, mas Deus não desamparou o povo. Conduziu o povo, guardou o povo. O texto traz outras lembranças. Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem você e nem os seus antepassados conheciam. Aí você diz assim: Caleb, mas como é que isso é cuidado de Deus, né? O texto usa uma palavra forte aqui: Deus humilhou o povo, Deus deixou o povo passar fome. Como é que isso é cuidado? O texto está lembrando da disciplina de Deus sobre o seu povo. Não é para você deixar seu filho passar fome, pelo amor de Jesus, tá? Não vai, a gente usa outros textos para ensinar sobre como impor limites, disciplinar os nossos filhos, mas não é para deixar passar fome. Mas a ideia do texto aqui, em todo o seu contexto, é: Deus não está preocupado com a sua barriga farta, porque os ídolos são assim.
Deus está preocupado com o seu caráter, com a sua obediência. Porque de que vale o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Os ídolos são assim. A despeito do nosso caráter, enchem a nossa barriga, enchem os nossos olhos, mas nos conduz à morte. O Senhor Deus é um Deus que disciplina e que às vezes nos faz passar por vales agudos. Mas faz isso para que o nosso caráter seja lapidado. Para que no fim a gente aprenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Um pai amoroso, a gente sabe disso. É um pai que disciplina os seus filhos, por mais duro que isso seja, para o pai e para o filho. Ou um pai que diz: faz o que você quiser da sua vida. Um pai que não ensina aos seus filhos acerca do perigo da vida, de que existe um jeito certo de viver. Você não pode fazer o que você quer, porque você vai morrer, você vai encurtar o seu tempo, você vai antecipar os efeitos da morte. Existem coisas que podem ser feitas e coisas que não podem ser feitas. Um pai que relaxa para isso, não é um pai legal, é um pai displicente, preguiçoso, que não ama. É uma mãe displicente, que não ama, que não cuida. Pais que cuidam, eles estão preocupados em ensinar aos seus filhos que há caminhos de morte, há caminhos de vida. Às vezes a gente consegue conversando, ensinar isso. Às vezes a gente precisa ser mais duro. Não, você não vai, ponto, acabou. Isso vai te conduzir à morte. Você não está vendo isso agora, mas mais para frente você vai ver. Então você não vai, ponto, acabou. O Senhor ama o seu povo e cuida, por isso disciplina. Isso é uma expressão de amor. Sustenta com maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Outra lembrança que o texto vai trazer: pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água. Quem não gosta de água, já vai falar: eu queria um negócio sem água, né? Mas aqui tem água pra caramba. Riacho, tanque, enfim. Outra lembrança que o texto traz para o povo: o Senhor está conduzindo vocês. E essa lembrança é interessante, porque quando a gente está caminhando, quando a gente chega no local, a gente olha para trás e é mais fácil ver o Senhor conduzindo. Agora, quando a gente está ali no meio do caminho, no segundo ano, no terceiro ano, no quinto ano, né? Quando a gente está ali no sexto ano de um casamento que parece que não vai para frente, no sétimo ano de um tratamento que parece que não está tendo resultado, enfim, a gente diz: e aí? A lembrança que o texto traz: o Senhor está conduzindo vocês para uma boa terra, paciência, perseverança. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês capacidade de produzir riqueza. O Senhor já ia à frente, preparando a terra, dando possibilidade para o povo chegar, plantar, produzir riqueza, cuidando do seu povo. E o ponto central de todas essas lembranças é que essas lembranças eram expressões e confirmações da aliança que Deus havia feito com seus antepassados, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê. Por que Deus cuida do seu povo? Olhando humanamente, não tem razão nenhuma, né? Povo rebelde, coração duro, obstinado. Tanto o povo de lá quanto a gente aqui. Por que Deus continua cuidando? Por que Deus insistentemente continua a despejar a sua bondade, a sua graça sobre nós? Por que Deus não desistiu do seu povo? Por que Deus foi paciente? Por que Deus deu o seu filho? Por que Cristo se coloca como sacrifício de uma criação que irá rejeitá-lo? Ele vem para os seus, mas os seus os rejeitam. Por quê? Porque Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes que houvesse qualquer átomo de existência, eles firmaram uma aliança.
uma aliança de criar, uma aliança de sustentar e uma aliança de resgatar. E por essa razão, mesmo com a queda já sabida, Deus disse: haja luz, cria todas as coisas, sustenta todas as coisas em estado de queda e traz a redenção todas as coisas. Por quê? Porque a Trindade fez uma aliança. E essa mensagem de que a Trindade fez uma aliança, quando ela enraiza no nosso coração e se torna um fundamento, faz a gente repousar em paz, porque nos lembra que mesmo que a gente desista, Deus não vai desistir. Mesmo que a gente jogue a toalha, mesmo que a gente se perca nos nossos loucos caminhos, mesmo que a gente se enfie num buraco, a Trindade não vai desistir até ver formada em nós o caráter de Jesus, porque eles firmaram uma aliança entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando isso é um alicerce na nossa vida, a gratidão flui como um rio, porque todo o resto pode ser tirado. Mas essa verdade de que Deus cuida do seu povo, ela não é tirada, ela não muda, ela não está à disposição de um Deus temperamental. Hoje eu vou cuidar, amanhã eu não vou cuidar. Hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou fazer. Não, mas ela está fundamentada numa aliança que é antes da fundação do mundo, que é antes de todas as coisas, que é o que possibilita a criação de todas as coisas. E por fim, esse texto também nos ensina um outro fundamento. Deus não apenas escolhe um povo para si e nos dá o privilégio de termos Deus como o Senhor da nossa vida, do nosso povo. Deus não apenas cuida do seu povo, que já seria uma coisa incrível, mas Deus também chama um povo para si. Ele dá um chamado para esse povo. Obedeçam aos mandamentos do Senhor. Ele dá uma vocação para esse povo. Para um povo que não era nada, ele chama e diz: agora vocês serão cooperadores comigo. A gente vai trabalhar junto. Deus resgata a partir desse povo o privilégio que estava expresso na criação e que por conta da queda ficou perdido na nossa mente, deturpado na história, que é de sermos cooperadores com Deus na criação. Deus devolve essa vocação ao seu povo. O texto vai dizer: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. E essa vocação que o povo recebe e se estende a nós, ela se cumpre primeiro num exercício da obediência. E não obediência sob a lógica do medo, mas obediência sob a resposta de amor. Que privilégio! Nós que antes não tínhamos condição de ofertar nada, agora trabalhamos com o Criador do universo, que nos chama, nos dota de dons, talentos e nos dá um papel importantíssimo na história. Porque a missão de Israel no Antigo Testamento dizia respeito a trazer o Messias para a história. Nada mais, nada menos do que trazer o Messias para a história. Lá em Gênesis, Deus promete à mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E ele diz que esse descendente nasceria da mulher, ou seja, viria de uma mulher, viria de um casal, viria de uma família. Quando Deus chama Abraão, Deus reforça essa promessa e diz: a sua descendência será abençoada. Você vai abençoar todas as nações por meio do seu descendente. Quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Davi, quando Deus levanta outros homens e mulheres, Ele está reforçando a mesma promessa que foi dada em Gênesis 3. Esse menino viria para a história, esse menino nasceria de uma mulher, esse menino nasceria de uma família, esse menino nasceria num povo. Esse menino nasceria num lugar. Os profetas mais para frente vão dando um endereço. Vai ser em Belém. Ele é de Israel. Ele é filho de Davi. Ou seja, os caras já deram o CPF, o CEP, o nome. Bebê que já nasceu com tudo. Então qual que era a missão de Israel? Trazer o menino para a história.
trazer o menino para a história humana. Por essa razão que quando a gente lê o Antigo Testamento, as promessas de Deus para Israel são promessas territoriais, geográficas, materiais, porque a promessa não é algo de Deus para um benefício pessoal, mas a promessa é um combustível de fé relacionado à vocação. É para nos encorajar no exercício da vocação, não é para acariciar o nosso ego, mas é para dizer: eu chamei você, tem uma vocação sobre você, então vai que eu vou contigo, onde você pisar a planta do seu pé vai ser seu. Por que no Antigo Testamento as promessas são territoriais e materiais? E no Novo Testamento não são. E esse é o nosso equívoco, porque a gente lê para as promessas de lá e quer que onde a gente pise a planta no nosso pé seja nosso. Mas a nossa vocação como igreja é outra. O povo de Israel precisava de uma terra. O menino não ia nascer no ar, flutuando. Ia nascer numa terra. Precisava se estabelecer como nação. Ele não ia nascer de qualquer pessoa, era da descendência de Davi. A descendência de Davi precisava ser preservada na história. Por isso as promessas no Antigo Testamento para o povo de Israel são promessas geográficas, territoriais, materiais, porque tem a ver com a sua vocação. Óbvio que não se resumem apenas a essas promessas materiais, mas além disso, porém tem a ver com a sua vocação. Deus chama um povo para ser luz entre as nações e dá a ele o privilégio de ser cooperador consigo na história, trazendo o Messias. E isso é um baita privilégio. Nós somos parceiros de Deus. Quando acabou a Vila GC, teve algumas coisas para serem feitas, né? E aqui o André e o Alan são os caras que mais manjam de trabalhar com a madeira. Eu sempre quero participar, o André, não sei porquê, nunca deixa. Ele fala: não, Caleb, fica quietinho lá, senta lá na sua sala que é melhor. Eu sempre tento, ele nunca dá oportunidade, então eu não mostrei meu talento até hoje. Mas teve uma vez que eu e o Israel fomos ajudar o Alan. O Alan estava, sei lá o que ele estava fazendo, um caixote. Ele estava fazendo, na verdade, a base de um palco com uma madeira super dura e difícil de furar, não sei o quê. E o Israel chegou lá com toda a pomposidade que o Israel tem. Deixa que eu te ajudo, Alan. E foi tentar colocar os parafusos lá com parafusadeira. O Israel é Nutella, né? Se fosse comigo era na chave de fenda mesmo. Aí com a parafusadeira, e ele colocava e ele só não conseguia. Colocava e espanava o parafuso. Aí ia outro, espanava o parafuso. O Alan vendo, na paciência e no amor que o Alan tem, falou: não vai dar certo isso. Mas não querendo deixar o Israel de fora, falou: não, Israel, legal, é muito bom ter você aqui, mas faz um favor por mim, organiza ali os parafusos na caixa, separa o que é arruela, o que é parafuso e o que é porca. Israel, ele entendeu o que ele faz com o filho dele, quando o filho dele pede para ajudar. E ele fala: não, filhinho, vai lá contar quantos pregos tem ali. Mas a gente tentou ajudar o Alan de qualquer jeito, e isso já era uma coisa legal. Quando o negócio terminou, a gente diz: olha, eu coloquei esse parafuso aqui. O Alan que fez o trabalho todo, mas eu coloquei um parafuso. A gente tem um baita de um privilégio, que é trabalhar com a Trindade. Um baita de um privilégio, que é ser cooperador com a Trindade. O Deus que disse: haja luz, soprou em nós e disse: agora é com vocês. Digam também: haja luz. Onde vocês forem, com o que vocês sabem fazer, talentos e dons, continuem a criar, continuem a restaurar, continuem a cuidar. Isso é um baita de um privilégio, que quando enraizado no nosso coração, gera em nós um fundamento de gratidão, porque tudo pode nos ser tirado. A gente pode ser colocado para contar parafuso e porca, mas Deus, por sua graça e bondade, não vai deixar
a gente de lado nessa história, mas vai dizer: vem trabalhar comigo. Você tem dom, você tem talento, usa o seu dom, usa o seu talento. Mas Senhor, eu não sei falar. Tá bom, eu te ensino a falar. Senhor, mas eu não sei. Tá bom, eu vou com você. Senhor, mas eu tenho medo. Vai, moleque, joga a rede. Eu não vou fazer isso aqui sozinho, não. É você que vai fazer. E isso é um privilégio. Não porque você dá conta, mas porque o meu Espírito está com você. E quando a gente diz e percebe isso, a gente fala como Paulo diz a Timóteo: que privilegiado eu sou, o pior dos pecadores. Nem eu vi a graça em mim, mas Deus viu graça em mim e fez de mim testemunho do seu amor. Paulo louva, agradece a Deus pelo privilégio de ser cooperador com o Senhor, mas talvez você diga: Caleb, mas isso foi para o povo de Israel, isso aqui não cabe para a gente. Claro que cabe. Pois é o que Pedro ensina, e que diz respeito à nossa vocação. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que Pedro fala aqui é fundamentado justamente nessa experiência que o povo viveu e que se estende a nós também. E são fundamentos da gratidão. Pelo que nós somos gratos? Ou quais as muitas razões pelas quais nós devemos ser gratos? Bom, tem muita coisa que a gente poderia falar e destacar aqui. As coisas materiais, as coisas espirituais, as coisas que nós vimos, as coisas que nós não vemos, enfim, as coisas que nós reconhecemos, as coisas que nós não reconhecemos. Mas pode ser que a gente chegue numa situação onde todas essas coisas sejam tiradas de nós. Como existiram momentos na história assim, na história do povo de Deus, onde todas essas coisas foram tiradas. A gente não vai ter então razão para agradecer? A gente não vai ter razão para ser grato? Teremos, se esses fundamentos solidificarem em nós. Somos povo de Deus, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus. Somos cuidados por Deus, não bajulados com mimos terrenos que vão durar décadas, mas cuidados por um Deus que tem o compromisso de tirar a gente do Egito e tirar o Egito de dentro da gente, de tirar a gente das trevas e nos conduzir para a sua luz, e não desistir até nos fazer chegar em luz. Cuidados nesse sentido. Cuidados na sua profundidade. De um Deus que se comprometeu antes da fundação do mundo de formar o caráter de Jesus em nós. E nós seremos gratos se também fundamentar-se em nós que temos uma vocação, a vocação de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vocação de sermos voz de Deus na história, a vocação de sermos testemunho vivo, de sermos um outdoor do que Deus pode fazer quando tira alguém de um estado de morte e conduz para um estado de vida. Quando tira uma família de um estado de morte e conduz para um estado de vida. Quando tira uma cidade de um estado de morte e conduz para um estado de vida. Nós nos tornamos um outdoor de Deus, parceiros de Deus, testemunha na história dizendo: Deus tem um povo para si, Deus cuida do seu povo e Deus chama esse povo para trabalhar consigo. Quando esses fundamentos solidificam no nosso coração, tudo pode nos ser tirado, mas mesmo assim, ainda a gratidão corre como um rio que não pode ser contido na nossa vida, porque essas lembranças e verdades se solidificaram em nós. Convido você a fechar os seus olhos e a responder a Deus com as suas palavras, a forma como
essa mensagem ecoa no seu coração. Pode ser que ela te confronte, evidencie movimentos de ingratidão, de murmuração, evidencie que o que tem fundamentado o seu exercício de gratidão são questões comportamentais, questões superficiais, atreladas a coisas. Talvez essa mensagem te console, relembrando pilares centrais na vida de um discípulo de Jesus. Fundações inabaláveis. Somos povo de Deus, cuidados por Deus, e que recebemos uma vocação de Deus. Paizinho, faça florescer em nós a Tua palavra, da forma como o Senhor deseja, e ajuda-nos a termos esses fundamentos consolidados em nós, para que no tempo bom louvemos o Teu nome de todo o coração. No tempo difícil também louvemos o Teu nome de todo o coração. Não por aquilo que recebemos do Senhor apenas, não pelas coisas que deram certo, mas também percebamos nascer em nós uma gratidão, louvor, alegria, contentamento, até mesmo nos planos que deram errado, nas coisas que não saíram do jeito que a gente quis. E que a gente perceba que isso é natural. Não veio de uma forçação de barra, mas é fruto. Nasceu. É o fruto da alegria, o gombo da alegria nascendo em nós. Para que o Teu nome seja louvado em todo o tempo. Em Cristo Jesus. Amém.